professor é aquela pessoa que vai ter condições de observar, e essa observação é uma observação privilegiada do comportamento da criança. E esse professor, ele pode identificar precocemente os sintomas. Quanto mais precoce isso vier, melhor, tá? Então, assim, família, escola, professor, esses 3 eixos em prol do desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, famílias, olhem com atenção e carinho a queixa dessa professora sobre o seu filho. Essa queixa, se for levada em conta de forma precoce, com certeza, no futuro, o desempenho dessa criança será outro. Quais as etapas envolvidas no processo de diagnóstico? Lembra? No outro vídeo a gente falou. Precisa de muita coisa para dar um diagnóstico. Não é só uma olhada do médico, não é só a escola falando, não é só a família reclamando. O diagnóstico ele é multidisciplinar. Então, você pode pedir, né, solicitar um neuropsicólogo, um psicólogo, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, um médico. Então, são diversos profissionais, tá? Que estão aí disponíveis e que você, a partir do momento que tiver essa sinalização, procure os profissionais, para que realmente a criança possa ter essas avaliações e assim o médico poderá construir um diagnóstico preciso. Então, assim, esse diagnóstico, veja bem a complexidade. Uma entrevista com os pais é necessário. Por causa da queixa, dos sintomas, do comportamento, das atividades sociais, tudo é definido ali nessa entrevista com os pais. Depois, entrevista com os professores, também. Né? Geralmente, o psicopedagogo, ele faz esse trabalho. Ele chama a família, faz uma anamnese, faz um questionário próprio para aquela situação, entrevista o professor da criança, por isso que o professor tem que estar atento ao comportamento da criança. Também é preciso fazer uma avaliação, uma observação da criança no próprio consultório, seja o consultório médico ou psicopedagógico. Uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicopedagógica e uma avaliação de fonoaudiologia. Então, a partir de todas essas avaliações e essas entrevistas, o médico vai colher todas essas informações e a partir daí, então, vai poder dar um diagnóstico. Diagnósticos precoces sem essas avaliações é coisa de se pensar. Para auxiliar nesse processo, algumas ações do professor são de extrema importância. Primeiro, descrever as atividades e comportamento do aprendiz. Dar exemplos práticos do comportamento da criança. Não adianta, por exemplo, você dizer assim, ele fica correndo o tempo todo. Isso é muito genérico, toda criança corre o tempo todo, né? Mas você pode dizer, olha, inclusive na semana passada, ele saiu com a mãe da escola correndo e atravessou a rua sem olhar para um lado e para o outro e o carro freou. Quer dizer, contar um episódio. Porque quando você dá um contexto para o médico ou para o avaliador, ele tem mais subsídios para analisar. Porque toda criança corre. Então, é melhor você contar um episódio, tá? Dar exemplos práticos do comportamento da criança, como esse que eu acabei de falar. Ter interesse em estudar sobre o TDAH. Ou uma outra síndrome, né? Se você tem um aluno com síndrome de Down, você tem que estudar sobre a síndrome. Né? Quais são as limitações e as potencialidades desse aluno? E aqui também, quais são as potencialidades do aluno com TDAH? São enormes, são muitas.